meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estávamos sumidos, né, postando bastante vídeo de pregação em poucas palavras. Hoje vamos falar sobre a letra mata e o espírito vivifica. Quando o apóstolo dos gentios, no caso Paulo, ele diz que a letra mata e o espírito vivifica, ele não estava fomentando um anti-intelectualismo como alguns gostam de usar esse texto para falar disso. Pelo contrário, Paulo era um dos homens mais cultos do cristianismo no primeiro século. Era um homem de três mundos, grego, romano e judaico. Era profundo nesses três mundos. E também no siríaco, porque o berço cristão de Paulo vai se dar em Antioquia da Síria. Ele se converte e, como era fariseu, não pode mais ficar dentro de Jerusalém por causa da perseguição. Então vai crescer como cristão espiritualmente dentro de Antioquia da Síria, e Atos registra que de lá saem todas as suas viagens missionárias e retorna para Antioquia da Síria, tá, gente? Todas as viagens missionárias de Paulo estão registradas em Atos, que ele sai de Antioquia, volta para Antioquia, lá é o berço cristão de Paulo, tá bom, gente? Dito isto, as pessoas gostam de pegar esse texto para dizer, não vou estudar porque a letra mata e o espírito vivifica. Principalmente a galera do reteté, das vigílias, não, esse negócio de ficar lendo, gente, pelo amor de Deus. Há uma máxima na exegese que diz que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Qual o problema da nossa geração? Pegam um versículo, isolam e esquecem do resto do contexto que amarra aquele texto. Tá? Dito isto, nós vamos examinar segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, para entendermos que letra é essa que Paulo está dizendo que mata, que contrasta com o espírito que vivifica. Segunda carta aos Coríntios, vamos ler aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, do verso 1 ao 8. Versículo 1 diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Quando Paulo diz não em tábuas de pedra, você já deve se remeter ao Antigo Testamento e lembrar quem foi que escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Deus. Quando ele diz não em tábuas de pedra, ele está se referindo à lei de Moisés. Já começa a dizer aí que a letra que mata é a lei de Moisés. Já eu explico por quê. Vamos continuar no texto. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus, ele estava rebatendo eficazmente a todos os que gostavam de se vangloriar na letra, na lei, tá? Que gostavam de bater no peito e dizer, eu sou judeu, eu pratico a guarda do sábado, a circuncisão, todas essas coisas. Ele está dizendo, não, a minha suficiência, ela não está em mim mesmo, enraigada ou enraizada na lei, mas em Cristo, por aquilo que Cristo efetuou na cruz do Calvário. Aí o versículo 6, ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí agora olha o versículo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o apóstolo Paulo fala ministros de uma nova aliança, ele está querendo contrastar com aqueles ministros da antiga aliança, gente. Que antiga aliança é essa? A lei de Moisés. O Antigo Testamento, né? A lei era os 5 livros, Pentateuco, mas não só da lei, mas todo o Antigo Testamento, porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e até os judaizantes, que eram os cristãos profundos na lei, que se converteram ao cristianismo e gostavam de se vangloriar, porque eles cumpriam a lei, guardavam o sábado, faziam a circuncisão. Então aqui, obviamente, Paulo, quando diz que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, é para contrastar com os ministros de uma antiga aliança. E quando ele diz,
porque a letra mata e o espírito vivifica, ele está dizendo, porque a lei, ela ministra o homem de fora para dentro, mas na graça, o homem é ministrado pelo espírito de dentro para fora. Jeremias 31, ele diz que ele colocaria a sua lei no nosso coração e andaríamos nos seus estatutos. Depois você lê na sua casa aí, Jeremias 31, do versículo 31 ao 33, para você entender melhor. Aí olha o versículo 7. Esse é o ministério da morte, ele está falando da lei, que aponta o caráter do pecado e denuncia o mesmo, gravado com tábuas, com letras em pedras, se revestiu da glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, gente, deixa eu liberar isso aqui para vocês. Quando a Bíblia fala, a letra mata, o Espírito vivifica, Paulo não está fomentando um anti-intelectualismo. Ele está dizendo, se eu confiar na lei de Moisés para minha salvação, ela é insuficiente, ela mata, sabe por quê? Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei em toda a sua essência. Nós não somos salvos porque cumprimos a lei. Nós somos salvos porque aquele que é mais justo do que eu e você, Jesus Cristo, já veio à terra, cumpriu a lei, ele mesmo diz, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir, e ele foi o único que cumpriu, por quê? Porque nele não se achou pecado, então ele cumpriu a lei porque ele não pecou, tá? Então quando ele diz, a letra mata, o espírito vivifica, ele está falando que a lei, ela aponta o caráter do pecado e denuncia o mesmo. E se a lei aponta o caráter do pecado e denuncia o mesmo, a graça revela o pagamento pela dívida do pecado, tá, gente? Enquanto a lei restringe as ações, isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz, a graça, ela transforma a natureza. Enquanto na lei o homem é ministrado de fora para dentro, dentro da graça, o homem é ministrado de dentro para fora através do seu Espírito Santo. Tá bom, gente? Em síntese, para finalizar, examine o texto dentro do seu respectivo contexto. O que é contexto, Eliardi? Versículos anteriores e posteriores que cercam o texto. Examine o texto dentro dos seus respectivos contextos para não cometer erros gravíssimos de interpretação. Tá ok, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquela moral aí, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa os sinos para receber notificação de novas postagens e eu gostaria que você compartilhasse no WhatsApp com alguém essa palavra. Isso é muito importante, tá bom, gente? Toda vez que você ouvir alguém falar, não vou estudar porque a letra mata e o espírito vivifica, manda essa mensagem para alguém, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família.